Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Hoje eu vou tratar sobre guerra na Coreia e os desdobramentos até hoje do Kim Jong-un visitando o Putin em plena Rússia. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Modernidade e Ciência, já peço se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos e vamos ao nosso assunto, que é a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. Uma guerra muito violenta, que começou dentro de um contexto geopolítico, onde entre 1945 a 1949, o Mao Zedong ele lidera uma guerra civil na China, aquela China republicana fantoche, criada pelas potências ocidentais, e ele se insurge contra esse modelo que não representava de fato a China. O problema é que o Mao Zedong estava totalmente contaminado com a ideologia que os bolcheviques soviéticos tinham passado para ele desde ali do início dos anos 20. Entre 1945 a 49, o Mao Zedong impõe então essa guerra civil e vence em 1949. Aquela República Fantoche, o que ela faz? Auxiliada pelos Estados Unidos, ela simplesmente embarca para a ilha de Taiwan. Então, não é à toa que Taiwan é considerada uma província rebelde, porque recebe o Chiang Kai-shek e se autodeclara o governo realmente chinês, representando a grande China, que não é verdade, né. Bom, passaram os anos, essa história até caiu por terra. No acordo de 1973, ah, os Estados Unidos concordam em tirar esse status de Taiwan e ele passa a ser apenas um joguete na mão aí de superpotências. Entrando então na questão da, da guerra da Coreia, né, que é uma guerra, inclusive, que ela não teve um armistício formal, ela tem um cessar-fogo que está vigente até hoje. Então, em tese, Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão em conflito. O exemplo da Coreia é muito emblemático, porque as potências ocidentais tentaram fatiar vários dos países após a Segunda Guerra, como o Vietnã, a própria Coreia, simplesmente num mundo binário, onde tudo aquilo que não se encaixava no modelo ocidental foi taxado de, né, anti-imperialista, aquela coisa. E então o Mao Zedong, em 1949, proclama a criação da República Popular da China, né, que até hoje está aí. E em 1950, o que seria o avô do Kim Jong-un, ele ele imagina unificar a Coreia. Então, como eu falei, o país dividido ao meio pelo paralelo 38, e ele imagina unificar a Coreia, com o apoio do Stalin. O Mao Zedong não sabia desse apoio que teoricamente a Rússia estava dando para a Coreia do Norte. Ficou muito chateado com o Stalin, né, porque o esforço da China naquele momento era recuperar Taiwan. Então, o exército chinês se coloca ali na fronteira, ali na borda litorânea. eh, Estava planejado um ataque em Taiwan, mas os americanos, retirando parte da frota naval que estava no Japão, aquela força de domínio do Japão após a rendição do Japão, desloca a marinha para proteger Taiwan. E o cálculo que o avô do Kim Jong-un fez é que, uma vez que os Estados Unidos estavam protegendo Taiwan,
eles não se importariam com a reunificação da Coreia. Esse foi o cálculo errado que ele fez. Então, a partir do momento em que ele ataca a Coreia, né, divididos ali no paralelo 38, os americanos estavam apenas bem no sul, ali em Pusan, uma base naval americana mantida ali na Coreia. Então ficou relativamente fácil para as forças do norte da Coreia ingressarem no território sul-coreano e cercarem a base de Pusan. E aí os americanos revidam, enviando o restante da frota que estava no Japão para bombardear por ambos os lados da península coreana, o que não era esperado pelas forças norte-coreanas. Aí nós entramos, então, em 1951, com, com uma situação em que os americanos eh, empurram o exército norte-coreano até muito próximo da fronteira com a China. Em vez dos americanos pararem, expulsarem os norte-coreanos ali no paralelo 38, eles tentaram impor uma derrota militar e foram perseguindo o exército até a fronteira com a China. Quando chegou ali em torno de 80 quilômetros com a fronteira com a China, o Mao Zedong disse: não, peraí, isso agora se tornou um problema aqui pessoal. Eu não vou deixar você se instalar na fronteira da China. E aí ele envia o exército chinês para ajudar. Até então a China estava só enviando equipamentos, logística, e aí ela entra na guerra. Os americanos levaram, inclusive, várias semanas para perceber que aqueles soldados que eles estavam agora recebendo bala eram chineses, não eram norte-coreanos. E aí a guerra vai se prolongar até 1953, porque ela entra numa espécie de impasse. O- os chineses voltam a dominar toda a parte da Coreia do Norte e empurram as forças americanas de volta para a Coreia do Sul. E aí o tempo vai passando, os americanos usaram tudo que eles podiam, bombardeiros despejando uma quantidade de bombas até muito maior do que eles despejaram do ponto de vista de quilômetro quadrado na Segunda Guerra. Então foi uma verdadeira carnificina. O que nós temos de dados estimados? Né? A, a Coreia do Norte perdeu provavelmente 600 mil soldados, 400 mil feridos, aliás, 400 mil desaparecidos e 1,5 milhão feridos. A Coreia do Sul, com 1 milhão de mortos, 217 desaparecidos e 429 mil feridos. A China perdeu 600 mil soldados. 600 mil soldados. Só para defender ali a Coreia numa guerra que nem era dela. E teve 700 e tantos mil feridos. Os americanos perderam oficialmente 36.500 e tiveram 100 mil feridos. E aí tem uma coalizão ali da ONU e tal, teve mais algumas baixas. Então, isso para uma guerra que foi totalmente desnecessária. A Coreia do Norte, ao tentar reincorporar a Coreia do Sul, gerou uma guerra muito mais mortal, se a gente analisar, do ponto de vista por quilômetro quadrado, da população e tal, do que foi a Segunda Guerra. Tudo isso está muito no imaginário do Kim Jong-un. Então, quando ele vai agora visitar o Putin, ele está demonstrando que a Coreia do Norte ela não quer se submeter às potências ocidentais. Todo o esforço da Coreia do Norte, entendendo sobre o aspecto da visão de mundo da Coreia do Norte, ela não se submeter. Por isso, o esforço dela de ter armamentos poderosos, em breve deve ter ogivas nucleares operacionais, e a maneira dela se blindar em relação a uma cultura que ela não quer fazer parte.
A Coreia do Sul, ela foi abduzida pela cultura ocidental e hoje paga o preço. Não são mais do que 20 famílias muito poderosas dessas marcas que vocês ouvem aí, seja de automóveis, seja de telefones celulares, chips, que dominam a Coreia. É uma sociedade aristocrática, digamos assim. Não é à toa que vários jovens ficam muito desiludidos, vejam vários filmes que têm surgido da Coreia do Sul. É um país rico e triste ao mesmo tempo, porque eles sabem, todas as pessoas ali da Coreia do Sul sabem que eles foram induzidos a essa coisa fraticida, enquanto tem outros coreanos que estão de muitas famílias ali do Sul, simplesmente separados por uma questão ideológica. Então, eles podem ter dinheiro, pode ter um PIB per capita, pode ter um alto índice de educação, mas é um país triste. De fato, é um país triste. Isso vai ter consequências mais para frente, onde a Coreia do Sul pode, talvez, em algum momento, não se enquadrar exatamente naquilo que se espera desse nova configuração que o mundo terá a partir da guerra da Ucrânia. Então é interessante acompanhar a história dessa epopeia coreana e vejo, enquanto você tem uma Coreia do Norte muito pobre, pouquíssimos recursos, com esforço todo destinado à questão militar, mas de alguma forma sustenta essa penúria, é o desejo de não se equiparar a aquilo que as potências ocidentais almejavam para ter uma Coreia. E a Coreia do Sul, de certa forma, sabe disso. Ela oscila entre o nacionalismo, aquele sentimento de pátria que já existiu. A Coreia, em 1910, teve que, unida, resistir à invasão japonesa na Coreia. Ela pagou esse preço por ser incorporado ao Império Japonês como se fosse um estado vassalo. Para o quê? Para depois de 40 anos ser simplesmente porque o Ocidente decidiu dividir as Coreias, porque é assim que vocês têm que ser. Então, nesse sentido, o Vietnã ele recuperou a identidade nacional mais rapidamente, com a unificação dos dois Vietnãs, que também foram criados nesse período da Guerra Fria. E a Coreia do Sul ainda não se, não se encontrou. Então é isso que eu tinha para vocês. Mais uma vez agradeço quem acompanhou esse vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência e acione o sininho para receber os próximos vídeos do canal.